Boa noite. Boa noite, Amandinha. Boa noite, Luiz Fernando. Estão derretendo aí, gente? Eu tô derretendo aqui. Muito. Quem for entrando e puder ir compartilhando desde já, a gente agradece. Tô aqui compartilhando nos grupos. Nós estamos. Vou pôr aqui pra gente ouvir o Pedro César. Tenho feito isso todas as semanas. O Pedro César é um querido aqui de Poços de Caldas. E ele tem essa música, ele compôs essa música Alma Boa. Deixa eu soltar a música aqui. Só um instantinho que a gente já começa. Quem for entrando vai dizendo boa noite pra gente poder falar boa noite pra vocês também. Outra nova saída. Boa noite para quem tá entrando. Tô morrendo de calor. Minha gente, a gente não cuida da natureza tá aí nesse processo todo. Bom. E aí, gente, como é que estão as coisas por aí? Muito quente. A gente tem que colocar umas roupas mais fresquinhas, beber bastante água, se hidratar, cuidar da natureza, tudo para que a gente possa evitar esse processo todo que a gente tá vivendo agora, né? Deixa eu baixar um cadinho aqui. Daqui uns minutinhos a gente já começa. Boa noite, Luiz Fernando. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Os gatos estão todos oriçados aqui, meus gatinhos. Vocês têm bichinho na casa de vocês? Conta aí pra mim se vocês têm. Quem puder estar compartilhando, compartilha. Hoje a gente vai estar trazendo o Evangelho. E a gente vai estar trazendo também o livro Reconforto, que foi psicografado pelo Chico, através, né, o nosso irmão Emmanuel, que psicografou através do Chico. Tá bom? Como que a gente anda? A gente anda paciente, com calor ou impaciente? Deixa eu ver que horas são. Muito quente, né, Luiz? Aqui também tá quente. É Poços não sendo Poços. Tá muito calor. Amandinha, tá quente aí? A gente tem que lembrar de agradecer sempre, né, gente? Seja pelo calor, seja pelo frio, para que a gente possa ter uma vida com mais paz, se expressar de uma forma mais tranquila, não é? Vou pôr uma outra canção sem letra para que a gente possa estar começando, tá bom? Vocês já pararam para pensar que o tempo passa e a gente consegue cicatrizar todas as feridas que vêm até o nosso encontro? Já pararam para pensar sobre isso?
E o tanto que é importante a gente se fazer presente no processo das nossas dores. Tá quente, né, Amanda? E olha que aí é alta, hein? Vamos lá, então. A internet hoje tá, por variar. Vou colocar um sonzinho de chuva para inspirar. Quem sabe não vem chuva? Gente, vamos fazer então a nossa prece inicial. Quem quiser correr antes para poder buscar água, para poder ser fluidificada durante a live, pode correr para que esteja com a água aí pertinho, até para vocês irem se hidratando conforme vai passando o tempo da live aí. E a gente vai juntinhos elevar os nossos pensamentos a Deus. Nesse instante agora vamos fechar os nossos olhos a fim de que a gente se faça mais presente onde nós estamos e que os nossos pensamentos não possam viajar, mas não viajar no sentido de estar fora do processo que nós vamos fazer agora. Oi, Arlete! Quem for entrando, gente, vai falando boa noite, que às vezes não aparece aqui pra mim. Viu? Um beijinho. Oi, Andreia! Então vamos lá? Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Eu sei que o calorzinho já dá uma certa moleza, mas vamos deixar o ar entrar aí, adentrar os nossos pulmões para purificar. E a hora que a gente expirar, que a gente possa deixar ir embora toda e qualquer impregnação, aquela sensação de dificuldade que muitas vezes nós sentimos ao longo das nossas existências, pelos problemas que vêm até o nosso encontro, que elas possam sair de nós. Vamos pedir a Deus que esteja conosco como sempre está, mas que nós possamos sentir a sua presença, nos fazer receptivos a todo esse momento em que Deus nos mostra todo o percurso, iluminando cada momento, até nas noites. Ele nos oferece as estrelas, os planetas todos, a fim de iluminar os nossos pensamentos. Vamos pedir a Deus para que ilumine as nossas casas, as nossas moradias, nos recordando de que jamais estaremos sozinhos, há sempre um irmão querido a velar por nós. Oremos pelo nosso planeta, que está envolto nas chamas da ignorância e que muitas vezes arde nas chamas reais. Que nós possamos brindar, ir ao encontro da consciência maior e se fazer exemplo para os nossos irmãos que ainda de forma equivocada praticam tantos atos ainda tão tristes. Oremos pelos nossos governantes, por todos aqueles que por nosso coração se fazem importantes, mas por aqueles também que ainda nos causam dificuldades, pois são justamente estes que necessitam mais das nossas orações. E às vezes ao olhar no espelho, Senhor, nós vemos aqueles mais necessitados das orações que somos nós mesmos. Que durante essa live possamos sentir essa paz que chega até nós, que assim seja. Oi, Tiago, meu querido, um beijo grande, Arlete, boa noite. Deixa eu ver se mais alguém aqui falou pra cima. Gente, nessa noite quente, vamos buscar aquecer também os nossos corações, no intuito de que nós nos sintamos verdadeiramente irmãos. Janice, um beijo, querida. No intuito de que para que nós nos sintamos aconchegados uns dos outros. Sabe esse calor que não esquenta, mas ao mesmo tempo ele aquece de uma forma tão gostosa que a gente quer, como uma noite fria, que a gente quer ali aconchegado. É assim. Janice linda, foi bom falar com você hoje, viu? Que a gente possa se sentir aconchegado. Hoje no Evangelho caiu para nós o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí, gente, caiu pra gente poder conversar. Boa noite, Andreia. Só com os netos bonitos, né? Linda. Se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe ainda outra. A gente se entrega nesse processo de oferecer a outra face ou não? Como é que é para nós esse processo quando a gente se sente aí
indo ao encontro ou as dificuldades vindo ao nosso encontro. Como é que a gente se sente? Como é que a gente age? O que que a gente faz? A gente oferece a outra face? Ou a gente disfarça e sai ficando bravo, ficando nervoso, descontando em tudo e em todos aquele problema que nós estamos passando. Jesus vem nos oferecer uma reflexão nesse instante. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo que para não resistirdes ao mal, se vos quer fazer, que se vos quer fazer. Mas se alguém vos bate na face direita... Oi, Dalva, boa noite. Ô, tia. Tinha que ser hoje, tia? Uai. É sempre no momento certo, né? E se alguém quer demandar-lhe contra vós para tomar a vossa túnica, abandonar-lhe ainda a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. São Mateus. E aí, gente, esse capítulo ele vai falar para nós de tantas coisas. Esse capítulo, não, na verdade, o capítulo inteiro, né? Mas esse tópico especificamente, porque ele já começa falando dos preconceitos do mundo. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a restituir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que viveu Moisés. Mas o Cristo veio e disse, restitui o bem pelo mal. Ei, e aí, gente? A gente consegue? Oi, Rui, tudo bom, irmão? A gente consegue restituir dessa forma? Nossa, meu gato. A gatinha, gente. A gente consegue restituir e fazer de uma forma em que a gente consiga observar as coisas, né, do mundo que vem até nós de uma forma menos equivocada. Porque às vezes a pessoa vai e se equivoca em relação a nós. E nós, a gente também vai cometer o mesmo equívoco? A gente também vai se equivocar? Ou a gente vai, a partir do exemplo, claro que não, a gente vai, a partir do exemplo, mostrar para aquela pessoa, através do amor, que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos fazer mais receptivos ao perdão, à tranquilidade. Gente, eu tô falando isso aqui pra vocês, mas eu não tô falando que, por exemplo, pra mim é fácil, porque não é. É um desafio muito grande, Janice, muito. E a gente tenta mesmo, viu, Ti? Mas a gente ainda tá um cadinho longe, mas a gente tem que continuar a tentar, né? Muitas vezes a gente vai deitar, vai espernear, vai falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse limão? Na verdade, um monte de limão que deram pra nós. A gente pode ficar chorando e falando, olhando para aquele trenzinho redondo verde e falando o que eu vou fazer com isso. Ou, tradicionalmente, fazer uma boa limonada, que é ótima no frio, no calor, igual nós estamos, não é? Então, assim, se as pessoas vêm nos oferecer aquilo que elas têm no momento, é o que a gente tem que olhar e observar como um presente para nós de uma forma ou de outra. Vamos nos recordar, né, gente, que nada acontece por acaso. E mesmo se foi a expressão do livre-arbítrio de outra pessoa que veio nos ocasionar uma dificuldade, aquilo não aconteceu sem a permissão de Deus. É estranho falar assim, mas é dessa forma. E se foi permitido que viesse até o nosso encontro, é porque nós temos possibilidade de conseguir vencer essa etapa, né? Assim como a etapa do calor, que a Dani que tá, ó... Tiago, tá parecendo um Ribeirão Preto aqui, menino. O negócio tá calorento. E Barretos também. Então, assim, o que é que nós estamos fazendo? Tem que beber água, gente, senão eu não consigo falar. O que
nós estamos fazendo com tudo isso que está sendo oferecido para nós? O que a gente está fazendo com tudo isso que está ao nosso redor? Nós estamos aí ainda, pasmem, porque a maioria acho que não, no meio de uma pandemia. Trouxe para nós esse momento várias reflexões que a gente vem trazendo nas lives, tanto às quartas-feiras quanto aos sábados com a Ju e o Jeff. E, gente, presta atenção, como diz os mineiros. O que a gente está fazendo para poder ter mudanças nas nossas vidas? O que a gente está fazendo para poder ser melhor, para poder ser mais tranquilo? E, gente, não vamos confundir aqui tranquilidade com passividade. Nós podemos ser cada um de nós um ser ativo na construção de um mundo melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, estabelecer em nós uma meta de tranquilidade frente a tudo aquilo que acontece. Aí vocês vão dizer assim, Dani, mas que isso? Que trem é esse que não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Vejamos bem vários exemplos que estão ao nosso redor, de pessoas que estão fazendo dessa etapa uma coisa melhor, seja para sua melhoria íntima, seja para a transformação do mundo como um todo. Então, por exemplo, esses dias eu passei perto de Águas da Prata, porque eu tive que ir a Campinas, e aí tava pegando fogo lá de novo. Gente, uma tristeza. Uma sensação de não conseguir respirar. A gente pensa nos bichinhos, a gente pensa no ecossistema como um todo, que acaba sendo agredido demais com isso. Mas ao mesmo tempo que estava acontecendo, que foi ocasionado por seres inconsequentes, inconscientes, a gente viu lá pessoas que estavam se movimentando para apagar aquele fogo. E eu me recordei muito de uma historinha do Beija-Flor, em que eu não me recordo se foi o lobo ou a raposa que perguntou para ele assim, ele estava lá com o biquinho dele, ele pegava um pouquinho de água, ia lá e jogava no incêndio que estava acontecendo na floresta. Aí ele ia novamente com um pequeno biquinho, pegava um pouquinho de água, ia lá, jogava naquele incêndio enorme que estava acontecendo. E foi questionado para ele assim, mas por que você está fazendo isso? Você não viu que não resolve nada? Ele falou assim, olha, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, daqui a pouco esse incêndio não vai mais existir. E se cada um de nós fizer a nossa parte, nem o incêndio vai acontecer, nem vai começar. Porque à medida em que nós pensarmos, que nós refletirmos que cada ação nossa reflete de certa forma no mundo como um todo, a gente vai parar para perceber que nós somos muito egoístas quando nós agimos em direção a uma suposta felicidade ou uma ilusão realmente que vem acobertar muito do egoísmo que nós ainda temos, que nós ainda possuímos, né? Então, gente, oferecer a outra face não é um processo fácil, é um processo complicado, mas à medida em que nós vamos vendo que quando a gente deixa e ora, é muito mais fácil do que a gente ficar se machucando, se martirizando e relembrando o assunto que nos deixa triste todo momento. Não é assim? Porque se a gente tem uma ferida, a ferida tá ali, né? Ela acabou de acontecer. E aí a gente vai lá e fica cutucando a ferida. Aquela ferida jamais vai cicatrizar. Mas se a gente vai lá e cura a ferida e deixa ela ali quietinha, tampadinha, depois vai lá, cura de novo no momento certo, aquela ferida ela vai cicatrizando e as coisas vão acontecendo de tal forma que daqui a pouco vai ficar só a cicatriz como marca da vitória desse processo todo que aconteceu. Então, assim, eu sei que a gente fica, né? Eu tô aqui, ó, durante a live. Ai, meu Deus, que calor. Ai, que situação. Mas, poxa vida, eu tô aqui. Nós estamos aqui nesse momento, reencarnados, podendo cumprir uma etapa em que vai trazer para nós grande crescimento. Ou não, dependendo daquilo que a gente escolher para nós, né? Então, vamos pensar assim, qual o rebatimento das nossas ações? Qual o rebatimento daquilo que nós temos feito nesse momento, agora? O que a minha ação, o que uma palavra de
nervosismo vai causar. Lembra da história do grito de cólera? Em que um gritou com o outro, que gritou com o outro, que gritou com o outro e foi indo. Assim como um sorriso oportuniza muitas vezes muitas felicidades durante o dia, porque eu posso sorrir para uma pessoa que estava pensando até em não viver mais. E aquela pessoa vai e, como ato de gratidão, ela vai se fazer receptiva para outra pessoa, e a outra pessoa vai se fazer receptiva para outra, e assim a gente vai se observando melhor, e vai crescendo, e vai compartilhando amor, e vai ficando cada vez mais feliz, né? Todos nós mais felizes. Gente, quem entrou agora, poder estar compartilhando a live, a gente agradece muito, para que a gente possa chegar ao coração de todas as pessoas que a gente puder estar chegando, tá bom? Então, continua aqui falando que o Cristo disse, não resistais ao mal que vos quer fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Aí vai falar que ao orgulho... Oi, Índia, boa noite, querida. Já tô com saudade. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão se transporte além do presente. Gente, nós temos a certeza de que a vida continua e de que quando a gente estabelece um movimento de vingança, esse movimento de vingança ele vai fazendo com que toda a maldade se perpetue, com que a tristeza se perpetue. Então, qual que deve ser o nosso processo? Deve ser o de perdão. Tá um calorão ainda? Tá mesmo? Então, a gente tem que fazer com que o perdão vá crescendo dentro de nós, para que a gente possa se tornar mais leve, para que a gente possa, durante a noite, deitar nossa cabeça no travesseiro e ter tranquilidade, para que a gente possa observar os seres que estão ao nosso redor e ver neles realmente, verdadeiramente irmãos que necessitam muitas vezes da nossa colaboração. E às vezes a nossa colaboração é a paciência, a resignação, é a observação de que lá na frente a gente vai entender as coisas que estão acontecendo. E a gente veio aqui para isso mesmo, para aprender a amar. E o amor compreende o perdão, né? Tá dentro ali, o perdão tá no pacote. Se a gente ama verdadeiramente, a gente se faz menos, na verdade, cansado frente àquilo que acontece com a gente. E a gente observa tão lá na frente que tudo vai ficando para trás. E aí a gente vive o presente semeando o futuro. A gente vive o presente plantando paz. Porque quando a gente fica parado, o nosso espírito, né? Nós espíritos, a gente meio que oxida, sabe? O que acontece com uma fruta quando a gente corta uma maçã, por exemplo, e a gente não come a maçã. A maçã ela vai ficar toda ali, né? Amarelada, ela vai... Já meio que instantaneamente acontece isso, ainda mais vendo nos dias quentes igual nós estamos vivendo. Então é preciso saborear a cada momento. Porque se a gente corta e fica ali olhando para a maçã, né? Se a gente, na verdade, vamos nos pensar como maçã. A gente sofreu um corte. E aí a gente pode oferecer os nutrientes para as outras pessoas. Mas não, a gente se faz resistente. E aí a gente apodrece. E, gente, não compensa. Que a gente possa, através das nossas ações, levar todos os nutrientes do amor por todos os cantos. Tem tanta gente querendo o nosso amor. Tem tanta gente necessitada do nosso carinho. E a gente fica apegado, né? O apego faz com que a gente não suporte bem as situações da vida. Seja o apego às coisas materiais mesmo, né? Ah, eu tinha uma casa, agora eu não tenho mais aquela casa. E fica apegado. Quantos irmãos nossos desencarnam e ficam ali rondando aquelas casas? Ou fortunas que foram feitas, ao invés de alçar voo em direção à vida maior. Quantos de nós a gente não fica apegado a pessoas? Boa noite, Zé! Saudade, querido! Muito quente em São João, né? Quantas vezes a gente fica aí apegado a situações, apegado a pessoas, e a gente se esquece de andar
caminhar, ir para frente. E às vezes vão ter riachos lindos, montanhas maravilhosas para nós observarmos, e nós estamos nos esquecendo disso. Por quê? Porque a gente senta, coloca a mão no queixo e fica observando tudo aquilo que aconteceu. Ou fica chorando, desesperado, né, até não ter lágrima mais. É claro que o processo de sentir a dor faz parte, porque o processo de sentir a dor nos avisa de que algo está acontecendo ou ocorreu que deve ser tratado, que deve ser cuidado. E que a gente cuide, então. Mas que a gente não deixe que a dor nos absorva. Que a dor, assim como diz a música Tudo é Amor, do Grupo Arte Nascente, possa moldar a nossa luz. E não fazer o processo contrário, fazer com que a gente se permita ficar na escuridão o tempo todo. Que a gente possa olhar para frente, né? Então vai continuando aqui, né? E vai falando da questão do orgulho. É preciso. Aí fala que é preciso tomar ao pé da letra, não mais que aquela que diz arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo, desenvolvida por todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão. Ô, gente, assim, ó. Por exemplo, a gente tem no mundo aí muita violência ainda, né? As pessoas ainda em atos absurdos ainda cometem violência, oprimem. Isso não quer dizer que a gente vai ser passivo. Lembra que eu estava falando? Não é, a tranquilidade não é pra gente ficar passivo frente a tudo que tá acontecendo. Ah, colocaram fogo na mata perto da nossa casa. Legal, botaram fogo. Não, não é isso. A gente tem que ir lá apagar o fogo, fazer um processo de conscientização para aquilo não mais ocorra. Se tem a lei dos homens, aquilo deve ser responsabilizado, deve ter um recorte de responsabilização, sim. Não é isso. O que fala é que a gente deve ser realmente compassivo, né? A gente deve ter tranquilidade frente às dificuldades do outro, e observar o que pode ser feito para que as coisas possam melhorar. A gente absorve a situação, pega a situação e tenta transformar a situação de uma forma positiva. Não é assim? A lei de causa e efeito está dentro das leis naturais. E até no contexto espiritual nós vamos, de certa forma, restituir. Que nós possamos restituir tudo pelo amor, né? Nem sempre a gente consegue, porque a gente é muito cabeçudo ainda. Mas nesse processo do mundo, nós estamos no mundo, então a gente tem que agir para que o mundo sobreviva às nossas ações e à nossa presença nele. A Ju tem falado muito nas lives de sábado sobre essa nossa responsabilidade em relação ao mundo, em relação à natureza, em relação a termos hábitos mais conscientes, né? Em relação à sustentabilidade. A gente já tem um trabalho social com o consumo coletivo, que é que faz parte do Instituto Pensamento e Vida, que fala, que versa nesse sentido, tá? Então, assim, só deixando esse ponto de reflexão para nós e alerta mesmo. Não adianta nós darmos as costas para aquilo que está acontecendo nesse momento. Nós temos aí a floresta amazônica maravilhosa e majestosa que está sendo destruída por pessoas que ainda, de uma forma equivocada, o fazem. Então nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Bom, que a gente possa ter, então, consciência em relação às pessoas que vivem ao nosso redor. Às vezes nasce no nosso lar uma criança que ela vai necessitar de toda a paciência, de todo o carinho. E aquele carinho muitas vezes vai vir no futuro em forma de um adulto que vai trazer para nós um mundo melhor, que vai trazer para nós um mundo repleto de coisas que a gente vai poder sorrir ao vê-las, né? Então, se a gente teve um ato de paciência frente a uma atitude equivocada que veio direitinho para nós, com certeza lá na frente, pessoas vão observar, poxa, não é preciso agir com violência frente a uma violência. É necessário sim um processo de responsabilização,
mas que a gente possa observar. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor são tão carentes de oportunidades para ser, cada uma delas, pessoa melhor, uma pessoa melhor. E com a nossa vontade, a expressão da nossa vontade, a gente pode ser molas propulsoras para sermos melhores. Juju, linda! Te amo. As crianças são as sementes do futuro, sim. E as crianças, elas estavam assistindo novamente tua live, Ju, de sábado. Quanto que a gente tem que refletir para saber o que é que nós estamos plantando para essas crianças. Eu vejo muito, né? Tem crianças próximas a nós mesmo, e assim, meu sobrinho, Luquinhas, saudade, te tá com saudade. Luquinhas vem com cada uma, às vezes, que eu fico, né? E a gente pensa, poxa, a gente tem que realmente aprender com elas. E é nossa responsabilidade, porque às vezes não é um filho nosso, é um sobrinho, é o filho de um vizinho, é um enteado, é um priminho. E aí, qual que está sendo a nossa ação para aquela criança que já vem, de certa forma, com um despertar preparado? Que vai ser um futuro governante, um futuro artista, vão ser pais, mães. O que é que nós estamos fazendo para que essas crianças possam ter essa resposta para o futuro ser muito mais lindo, muito mais brilhante? E eu lembro de muita musiquinha assim que a gente cantava na evangelização infantil e que traz essas reflexões para as crianças, né? A gente tem uma música inclusive do César Tucci que fala assim: se a sua fé é como gelatina, é mole, balança, por qualquer coisa desmancha. Preste atenção. Então a gente tem que prestar atenção. Presta atenção se a gente quer sempre a porta larga ou se a gente aceita a porta estreita e lembra que lá dentro dessa casa pode ter muito mais crescimento do que aquela porta larga e que está sendo observada por nós com um olho assim grandão, mas de repente a gente observa que não era o caminho certo. Mas se pegou a porta larga, volta, sai pela mesma porta e vai lá e entra pela porta estreita novamente. Vamos todos nós pela porta estreita, porque quando a gente vai junto, as coisas ficam mais fáceis, as coisas se fazem mais tranquilas. E a gente consegue observar de forma menos restrita, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, gente, a gente tem que ver com benevolência tudo aquilo que acontece conosco. E não restituir o mal com o mal. A gente tem que aceitar com humildade, né? A gente tem que ser menos orgulhoso. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente se torna presunçoso, a gente se torna vaidoso, a gente é egoísta, acontece um monte de coisas conosco, né? E a gente vai se fechando no nosso mundinho e não vive. As crianças são muito espontâneas, né? As crianças trazem para nós, às vezes você tá fazendo um trem errado, que você nem tá observando o que tá fazendo, a criança chega perto de você: ô tio, olha só o que você tá fazendo, não é legal. Não era isso que você falava que não era certo? Dá licença, gente. Não era isso que você falava que não era legal, né? Então a gente tem que realmente se observar de uma forma melhor. Hoje do livro Reconforto. Tô sempre falando desse livro aqui, gente. É um livro fininho, olha. Mas é um livro com tanto conteúdo, tantos bálsamos, sabe? Para que a gente possa se fazer mais tranquilo, né? Se fazer melhor. E hoje caiu o item 30, o capítulo 30, no câmbio da vida eterna. Como sempre eu leio porque tem um conteúdo gigante e dá pra gente trazendo reflexões, tá bom? Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão à verdadeira luz, contemplarás ombro a ombro os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes arrojadas à dor do próximo.
os julgamentos apressados ao redor da conduta do teu irmão, as pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. Então vamos até aqui. Então já começa falando para que a gente não se deixe conduzir por ilusões. E o que são ilusões, né? Vamos pensar nas ilusões como ilhas. Quando a gente vai a princípio para uma ilha, a gente olha ao redor e pensa que tá assim, nossa, que paraíso, né? E a gente se vê ali rodeado por água, aquele oceano. Mas a ilha muitas vezes traz para nós restrições. E a gente sente falta do convívio, a gente sente falta de muitas coisas. Pouquíssimas pessoas conseguem viver isoladas assim e muitas vezes acabam denotando dificuldades, né? E a gente sente necessidade comprovadamente desse contato, né? Mas vamos pensar nas ilusões como essas ilhas. A gente pega o barquinho, vai lá para a ilha, viaja para a ilha, a princípio parece um oásis. E a gente fica ali curtindo aquela ilha. Ao passo que o tempo vai sendo retomado nas nossas cabeças, a gente vai observando, a gente vai ver que para nós um oásis traz também as suas limitações, traz também as suas dificuldades, assim como a casa onde nós viemos. E aí a gente sente vontade de pegar o barquinho e voltar, mas às vezes o barquinho foi levado pela correnteza do mar, pelas ondas. E aí vai um tempo até que a gente possa conseguir ser salvo daquela ilha, né, ou se salvar e pegar um barquinho novamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou passar por cima de tudo por conta da ilusão de uma coisa material. Mais uma vez eu falo, gente, não é errado a gente buscar conforto através do trabalho digno e tudo mais. Mas a custa de que muitas vezes a gente vai ao encontro de supostos sonhos que custam para nós muitas vezes o nosso sono lá futuramente, não é? Então vamos sempre refletir sobre isso. Então vai chamar nossa atenção aqui, para a gente atender aos valores que realmente são a vida imperecível. Que vida é essa, né? A vida futura. Gente, nós estamos aqui de passagem, é tudo muito rápido, né? Então quando a gente pensa numa vida plena, o mais próximo possível que a gente vai chegar de uma vida plena é nós agir com uma consciência que nos deixe mais tranquilos, né? Com o plantio do bem, o plantio do amor. É assim, né? É claro que a gente não consegue dar conta de tudo, é difícil. Oi, Liliane! Beijinho! Descerrares a própria visão, a verdadeira luz, ou seja, quando a gente partir daqui e observar a verdadeira luz lá no futuro, a gente vai se ver ombro a ombro com os reais inimigos da felicidade, ou seja, com aquilo que a gente teve de plantio, a gente vai realmente estar colhendo, porque aí a luz consciencial ela vem à tona de uma forma mais aberta, né? E aí a gente vai se recordar de muita coisa. As horas perdidas na missão inconsciente ou deliberada do bem. Muitas vezes a gente perde horas. Eu perdi horas que poderiam ter sido empenhadas na prática do bem, pensando ou chorando. Gente, não quero que fique visto isso de uma forma equivocada. Quero sim respeitar os próprios processos, respeitar tudo aquilo que acontece conosco como um processo de crescimento. O que eu estou falando é para a gente não agir de uma forma que a gente fique aprisionado só naquele processo e não consiga se observar no momento futuro, né, através de molas propulsoras que a gente tem dentro de nós mesmos, né? A gente consegue, se a gente quiser, a gente consegue, né? As palavras contundentes arrojadas à dor do próximo. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque só o outro sabe dele o momento em que ele está passando. E às vezes sabe o que a gente faz? A gente maltrata o outro porque a gente acha que a dor do outro é pequena. E que a nossa dor, que a dor é enorme.
A gente tem que ter esse respeito em relação ao que o outro pensa, ao que o outro faz, mesmo que muitas vezes para nós seja uma maneira equivocada de ver, mesmo que muitas vezes a dor do outro para nós pareça pequena, mas não é. E às vezes, num grito de dor, a pessoa age de forma equivocada e a gente também age. Então a gente tem que ter muito respeito. E a gente não consegue, às vezes, né, ter esse respeito. Gente, tá parecendo aí que eu tô pingando. Tô pingando suor, mas tudo bem. Os julgamentos apressados ao redor da conduta do teu irmão. Então, percebe, olha só, ele começa falando pra gente não se conduzir pelas ilusões. Aí já vem na cabeça, fulano de tal, ou um monte de gente aí, fica na ilusão, a gente já começa a estabelecer os julgamentos, né? Mas daqui a pouco já vai falar pra nós, ó, que os julgamentos apressados ao redor da conduta do irmão não são legais. A gente tem que prestar atenção, que nós também nos equivocamos, nós também não estamos livres, né? Nós temos aí pernas que podem tropeçar, né? Se os nossos passos forem em uma direção equivocada. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as reflexões faladas ou escritas com que impulsividade é um trem que não combina com evolução. Quando a gente age por impulsividade, a gente não se observa no viés da razão. E tudo aquilo que tá ali dentro de nós, muitas vezes guardado, vem de um supetão. Sabe, tipo o vulcão? Que tá com aquelas lavas ali fervilhando ali dentro e de repente há um movimento. Gente, eu não sou formada na área, né? Mas assim, tô falando, mas existe esse movimento e de repente toda aquela lava vem à tona. E aquilo explode. E aí é um processo, né? E que acontece todo, e que vai para todo o redor ali. Muitas vezes pessoas se machucam e tudo mais. Muitas vezes a gente é esse vulcão em erupção. Que se faz. E aí doa quem doer, as pessoas que estão ao redor acabam sendo machucadas. E nós somos os primeiros a ser queimados durante o processo. Então, gente, vamos tomar cuidado. Uma impulsividade no trânsito, uma impulsividade dentro do lar. Uma palavra que foi má colocada no momento pode trazer ali muito, assim como uma palavra boa pode levar muita paz, né? Então a gente tem que pensar. E o Chico falava muito disso, né? A gente tem que refletir. Sabe lá até no filme do nosso, né? Em que o Lisias, né? Ele dá o copo com água pro André para ele beber, para ele não ficar falando besteira, né? Porque o outro também aquele outro também do lado também tava bebendo, porque ele ficava falando. E a gente às vezes é assim com as nossas ações, né? A gente faz desse jeito. As exigências descabidas com que em muitas ocasiões procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. Então, mais uma vez, é a manifestação do egoísmo. A gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, mas a gente se esquece de que aquilo que às vezes é bom para nós não é bom para o outro, e a gente vive num mundinho fechado e se esquece, né, de que nós vivemos em sociedade, que a gente deve observar. Então, quando eu boto fogo numa mata, muitas pessoas vão sofrer, muitos animais vão morrer. Então, não foi uma ação isolada. Quando eu pratico uma coisa que não é legal, sempre alguém vai sofrer junto comigo, porque existem seres que nos amam. Seres que ficam tristes quando a gente não tá bem ou quando a gente se equivoca. Né? Ao mesmo tempo que essas pessoas vão ficar do nosso lado, né? De qualquer forma, elas também se entristecem. Pelo que ao qual nos entregamos em dados momentos da vida, não é? As nossas escolhas equivocadas fazem isso, né? Louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscastes a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. O nosso crescimento muitas vezes mora nessas dores que vêm ao nosso encontro.
e a gente pode fazer luz. A gente pode acender um novo caminho, a gente pode se fazer mais fortalecido, a gente pode se fazer reconhecidamente mais feliz, mais leve, mais solto, se a gente começar a enxergar as dores como crescimento. Já que elas vieram, que nós façamos dela uma oportunidade de ascensão, uma oportunidade de nós sermos de fato quem nós queremos ser, né? Então a gente aprende sim a louvar as mãos que nos feriram, não no sentido, ai meu Deus, venha dor, porque eu quero sofrer, não nesse sentido, mas no sentido de nós, se veio, então que nós façamos dessas dores crescimentos para cada um de nós. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos escaninhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Gente, tá difícil? Tá complicado? Muitas vezes a gente chora, a gente molha o nosso travesseiro, que nós não nos esqueçamos jamais de que há um Deus maior, que está conosco, de que existem irmãos abnegados a todo instante ao nosso redor, nos inspirando para que nós tenhamos paciência, nos inspirando para que nós sejamos pessoas mais lindas possíveis, o mais lindas possíveis. Não estou falando aqui, gente, mais uma vez que é fácil, mas como eu disse, não é impossível. A gente tem que prosseguir, a gente tem que persistir, a gente tem que realmente ir ao encontro das nossas aspirações mais lindas. É um processo, é um caminhar. E esse caminhar fica mais leve à medida em que nós nos fazemos mais leves. E a gente carrega pesos desnecessários se a gente se prende a ilusões, se a gente prende a dificuldades, se a gente se prende ao que fizeram para nós. O negócio é deixar essas mochilas para trás e guardar só aquilo que realmente vai nos abastecer. A água da concórdia, a luz da benevolência, tudo isso é o que vai nos fazer melhores e mais tranquilos. Sigamos para a frente de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas normas, toda dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Então não adianta a gente culpar o outro. Hoje, no meu processo semanal ali de resgate de mim mesma, com a terapia, conversando com meu terapeuta, meu psicólogo, e a gente estava conversando e ele estava trazendo essa reflexão, né? Por que a gente fala assim, fulano de tal, Alê linda, beijo pra você, te amo, viu? Por que a gente fala assim, fulano de tal me magoou, fulano de tal me machucou, fulano de tal fez isso comigo. À medida em que nós crescemos, a gente vai nós vamos nos tornando seres menos magoáveis. Não é fácil isso, gente. Isso não tira o processo de responsabilização daquele que magoou, mas faz com que nós nos tornemos mais leves. Então, se a pessoa nos machuca, ela nos machucou e machucou a si própria. Mas, se a gente cuida do nosso machucado, ela vai continuar a etapa dela e a gente para um processo de cura inevitável. Então, que nós entendamos isso. Gente, não é fácil. Muitas vezes as lágrimas vão correr, muitas vezes a gente vai se entregar, mas o importante é a gente recomeçar sempre. Eles que a gente não vê, que fazem com que a gente se inspire.
e suspire aliviado, né? Percebendo que muitas coisas que se distanciam de nós foram para deixar a nossa etapa mais leve, foram para nos fazer crescer, foram para nos trazer a absorção de ensinamentos maiores que muitas vezes a gente não estava observando pelo caminho do amor. E Jesus, em todo instante, em seu caminhar aqui, ele foi por exemplo. Ele foi por exemplo. Ele trouxe para nós o exercício da paciência. Ele caminhava com aqueles que eram fracos e oprimidos em sua época. Ele trazia para nós sempre reflexões através da arte, com as parábolas, falava pela arte. Ele até o derradeiro, ele observou tantas coisas. Ele sobre a questão do apego, e ele fala ali ao seu discípulo: esta é a tua mãe. Faz a entrega da sua mãe querida para aquele processo de continuidade da sua existência. Essa entrega, quando nós e a gente deve entregar um ser querido ao seu caminhar, seja num momento de desencarne, ou seja no momento em que a pessoa resolveu partir. E a gente tem que então abrir os nossos corações para pensar que a gente deve deixar ir. E a gente deve se fazer ser amoroso em todos os instantes. Porque quando a gente se faz ser amoroso, o amor reside em nós verdadeiramente. E a gente consegue respirar mais aliviado. E esse vulcão que estava ali, ele adormece, ele dormita. E se um dia ele vier a eclodir novamente, vai ser para poder trazer paz. Que nós possamos ser expressão do amor em cada atitude mesmo. Seja no fato de não jogar um lixo no chão ou pegar um lixo daquela pessoa que de forma equivocada jogou aquele lixo no chão. Seja na expressão de paz. Ou de um olhar em que a pessoa vai poder mergulhar e dizer: ufa, eu estou melhor, eu estou mais tranquila, me faço mais tranquilo. Que a gente compreenda que as amarras nos prendem enquanto nós podemos e sim somos capazes de voar. E de que essa capacidade de voar é inerente a cada um de nós. E ela nasce à medida em que nós renascemos de forma esplendorosa na forma do perdão. Esse perdão que faz de nós seres sublimes. Então que nós possamos entender, nos entender e entender o próximo. Que nós possamos compreender mais e instalarmos a compreensão, as nossas atitudes serão de devoção, de amor, de paz, da mais pura expressão, né, de Jesus em nós. E aí a gente não vai ver mais queimada acontecendo, a gente não vai ver mais tantas formas equivocadas de amar, a gente não vai ver tantas dores ainda ocorrendo, mas enquanto elas existem, que nós sejamos seres que instalam o amor, mesmo quando a dor vem até nós, que nós sejamos seres de paz, seres de amor. Meus queridos, eu vou estar encerrando agora. Nós, no nosso dia a dia, que o amor é necessário. Esse amor sem amarras, sabe? Esse amor que entrelaça, mas não embaraça. Esse amor que nos faz resistir. Nasce de dentro para fora e estimula o nosso, que faz com que até no mais ínfimo pensamento faz nós termos atitudes benévolas em relação àqueles que nos causam a dor. E que
olha para esses seres, a gente só consegue ver o amor. Que a gente se vê como criança, que a gente se vê renovado na esperança sempre. Gratidão, amo tanto vocês, viu? E me sinto muito abastecida com essa presença que se faz entre nós. Que essas preces que nós estamos fazendo em nossos pensamentos possam se aconchegar de todos aqueles que necessitam, hoje e sempre. Amo vocês. Lembrando que sábado tem uma linda live com a Ju e o Jeff, uma live musical que vem trazendo tantas reflexões maravilhosas. Que a gente se entregue a essas reflexões e que a gente persevere sempre. Carinhoso. Não esquecendo que nós possamos pedir sempre a Deus que nós sejamos trabalhadores até durante o período de vigília, de sono, que a gente possa se encontrar para fazer um trabalho lindo, fazer nossas reuniões. Se a gente não pode ainda se encontrar todos juntos fisicamente, que a gente faça esse processo de ir um ao encontro do outro, persistindo sempre, trabalhando sempre, para que o bem resplandeça no mundo. Tá bom? Um beijo, amo vocês.